Já se imaginou trabalhando em qualquer lugar do mundo? Já se imaginou experimentando culturas diferentes e ainda assim podendo exercer o trabalho que você tem? Você acha que isso é impossível? Muito pelo contrário. A gente vai contar aqui, nesse episódio, como se tornar um nômade digital, algumas estratégias e opções que podem simplesmente fazer uma diferença incrível na sua estratégia de carreira e, quem sabe, no seu destino de vida. Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. E esse é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe, a gente está aqui para te provocar, chamar você para ação, tirar você da zona de conforto rumo à sua carreira exponencial. Eu sou Leandro Tafuri, estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, este nômade global chamado Anildo Silva. Fala, Anildo, tudo bem? Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Eu gosto do termo nômade digital, que é mais bonitinho, Leandro, porque uns tempos atrás já me chamavam de cigano, né? Então o nômade digital ficou mais chique. Ficou mais bonito. Eu concordo com você. Mas afinal, você aí do outro lado, nômade digital, mais um termo aí? Sim, é quase, aliás, um termo técnico, né, Anildo? Quase um termo técnico, aliás. E a gente vai explicar aqui o que é isso. Quem sabe você é um, quem sabe você possa usufruir de benefícios que você nem imaginava e chegar ao final desse episódio aqui com o planejamento de fazer algo que você também nunca imaginava. Então, Anildo, vamos começar pela definição, como sempre, meu amigo? Bora, vamos lá. Nômade digital. O que é? O que eles comem? Onde eles vivem, né? É simples, né, Anildo? É alguém que trabalha em diferentes locais e usa a tecnologia para se conectar ao seu trabalho. Então, é isso aí. Eu já fui um nômade digital. O Anildo também, se é ou foi. Aqui o que a gente está fazendo aqui é praticamente um exercício, né? O Anildo da França, né? E a gente fazendo um broadcast para todos os países que têm a língua portuguesa como língua mãe. Isso é um exemplo também. Mas toda profissão que você consegue exercer em um local, se conectar digitalmente por meio da tecnologia e exercê-la independente de onde você estiver, dá para chamar de nômade digital, né, Anildo? E é importante dizer, Anildo, que não é uma profissão. É uma forma de se trabalhar remotamente. Super importante. Exatamente. É aquela coisa, né, Leandro? Esse é um termo novo, bem recente. Isso é uma das consequências do Covid, né? Isso existia em menor número, né? Mas o Covid simplesmente tornou isso uma realidade, né? E uma realidade que cada vez mais, como a gente vai ver aqui rapidinho, né? Está se tornando mais popular no mundo. E, inclusive, um dos dados que mostra isso é o próprio Google, né? O termo Digital Nomad é um dos termos que mais cresce em busca no que se refere a carreiras na internet. Né? E a gente falou aqui que é um termo técnico, não é a gente que criou e está inventando para passar bonitinho. Sem dúvida, é um termo técnico. Vários países, né, Anildo, estão oferecendo vistos digitais, incluindo o Brasil, né, Anildo? A gente vai falar sobre o Brasil aqui. Incluindo o Brasil. E olha só que legal. Incluindo o Brasil. Incluindo o Brasil. Então, estima-se que até 2035 a gente vai ter mais de 1 bilhão de nômades digitais no mundo. Olha isso. Ou seja, não importa onde você está para você trabalhar onde você quer, né? Desde que seja possível você fornecer esse serviço utilizando a tecnologia para se conectar ao seu trabalho. Olha a perspectiva, 1 bilhão. E atualmente, olha a margem de crescimento. Olha como vai crescer, né? Olha somente isso. De 35 milhões, Anildo. Hoje em dia. Olha isso. Então, se você não se preocupe, vai ter espaço para você, né, Anildo, nessa margem aí. Sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida. Muito legal. Aí você deve estar perguntando, legal, mas se eu quiser me tornar um nômade digital, o que eu faço então, né? Olha, acho que a primeira coisa simples, né? procurar procurar um trabalho que você possa fazer remotamente usando a tecnologia. Simples assim, Anildo? Sem dúvida. Mas tem algumas considerações. Começa por aí. Né? Começa eu por queria aí. que você fizesse as considerações, meu amigo. Que assim, essa então, é a parte aquela fácil, coisa, né, Leandro? Mas... exatamente, né? É simples o processo, mas não necessariamente fácil, né? Então, a primeira coisa é você achar um trabalho que possa ser exercido praticamente remotamente, né? 100% remotamente? Não necessariamente, né? Mas a maior parte dele remotamente, né? A partir do momento que você acha um trabalho como esse, Leandro, a segunda coisa que você deve garantir é que você tenha uma reserva financeira. Né? Porque não é simplesmente você ir para um lugar, check-in no hotel e ficar nesse hotel 6 meses. Provavelmente você vai gastar todo o seu salário só com isso. Então, assim, é importante você se preparar financeiramente também. Você não vai estar ali num ambiente que é necessariamente, digamos, confortável para você, e a gente sabe que imprevisto pode acontecer. Com certeza. Né? Segundo, e terceiro, né? Aí quando você já fez essa reserva e você escolheu, né? Aonde você vai ser, ou ondes, plural, deixa eu esticar um pouco o português aqui, né? O ondes, né? Você vai ser, aí você cria um plano. Você criar um plano, e esse plano é aquela coisa, né? Se é fora do Brasil, então é o visto, todo o processo de visto, todo o processo financeiro. A gente vai levantar mais alguns pontos aqui. Ou seja, super simples os critérios. Um trabalho que é basicamente remoto, né? Você criar uma reserva financeira para qualquer imprevisto, né? E você traçar um plano baseado no seu destino. Super simples o processo. Então vamos dar um exemplo aqui agora, né? Supondo que você, aqui no Brasil, provavelmente 98% dos nossos ouvintes são brasileiros, queira usufruir, né, desses benefícios que a tecnologia e essa era pós-Covid nos trouxe, né? Muitas pessoas que eu conheço, na minha empresa, a empresa que eu trabalho atualmente, inclusive, prestam serviço de vários estados e sequer a gente se viu pessoalmente. Esse é um nômade digital dentro do Brasil. Supondo que você aí do outro lado já faça, né, ou preste serviço para alguma empresa 100% digital e você queira trabalhar fora do Brasil, né, Anildo? Algumas considerações esse nosso amigo vai ter que ter, né? Por exemplo, os vistos de nômades digitais, né? Sem dúvida. Tem vistos, como você falou já, Nildo, específicos que permite que você trabalhe nesse local, porque como você deve saber, né, que nos acompanha, quando você vai para um país, você tem que informar o porquê que você está indo no país, se você está indo a turismo, e se você falar turismo somente, enfim, e for lá para trabalhar, você pode se complicar. Pode não dar nada, mas você pode se complicar eventualmente, né? Ou seja, a questão é que países então oferecem esse visto, né, Nildo? Geralmente você precisa trabalhar para o empregador também fora do país anfitrião aí para se caracterizar também essa questão do nômade digital, né? Comenta um pouquinho sobre esse perfil de nômade digital, Nildo. Vamos lá. Na última contagem que eu fiz, Leandro, mais de 100 países estavam oferecendo... olha só, isso é super importante você que está escutando a gente. Se você está planejando ser um nômade digital fora do Brasil, entenda que existem países que oferecem esse visto específico de nômade digital. É específico para isso. Eles sabem que você não está trabalhando naquele país, eles sabem que você trabalha fora do país, mas eles sabem que você quer, por algum motivo pessoal teu, trabalhar a partir de lá, baseado na França, ou na Inglaterra, ou no Caribe. E que você vai trazer renda, né, para aquele país, né, Nildo? A sacada é essa. A sacada é essa. Essa é a sacada desses países. Por que estão oferecendo? Por causa disso. E basicamente você vai ter que comprovar que você tem um trabalho. Basicamente você vai comprovar que você tem uma renda. É basicamente isso, Leandro. É basicamente isso. E eles vão te dar um visto que gira em torno, em média, por 12 meses. Renovável. E aí, quantas vezes você pode renovar, depende de cada país. Né? Aí o que acontece, Leandro? Aí, se esse é o caso, fora do Brasil, o visto é a primeira coisa. A primeira coisa que você tem que ver. Aí, claro, a gente já falou que, né, que você já criou uma reserva financeira baseada
no custo de vida do país que você escolheu. Aí o segundo ponto que é super importante, Leandro, as pessoas entenderem você precisa ficar muito atento à questão do imposto. Né? Se o seu trabalho está no Brasil, você vai, não é porque você está trabalhando a partir da França, por exemplo, muito ou a partir de Malta, que você não vai pagar o imposto de renda no Brasil. Vai ser descontado inclusive na fonte. Né? Você trabalha como terceiro, as suas obrigações como empresa são mantidas. Né? Só que existem alguns países que podem te cobrar algumas taxas. Cada Isso varia de país país tem uma para país. regra, né, Nildo? Tem uma regra. Isso é importante você entender. Né? Aí o que acontece? Você precisa entender também a questão da... Eu vou resumir falando conta bancária. Mas, na verdade, é a questão da transação financeira. Né? Porque se você recebe o seu salário no Brasil, esse salário você vai ter que converter em euros ou em dólar, ou seja lá qual a moeda de onde você está. Né? Então, é muito importante você entender né, todas as taxas que você vai ter que pagar nessas transações. Ok? Outro ponto que é super importante que a gente tem que destacar aqui, como você vai estar num país estrangeiro e você não está recebendo salário lá no país, o que acontece? Você não é beneficiário do sistema de saúde, por exemplo. Né? Então é importante que você também procure fazer um seguro, no mínimo de seguro de saúde. Ou seja, você está por sua conta, né, Nildo? Não... Sem dúvida, sem dúvida, né? Não é porque você é um nômade digital aqui na França, por exemplo, que se você tiver uma dor de barriga forte, você vai lá no hospital, que eles vão te tratar de graça. Né? Não. Quando você chegar, eles verem que você não é um beneficiário do sistema público de saúde da França, eles vão te cobrar. Se você não tem um seguro, isso vai te custar muito caro. Então, olha só, resumindo, Leandro, né? Visto é fundamental. Baseado no visto, a questão das transações financeiras, você precisa entender como elas vão funcionar. Fique atento à questão de impostos. Né? Você não foge dos impostos do Brasil, mas fique atento dos impostos onde você vai estar. E não se esqueça de pensar no seu seguro, principalmente o seguro de saúde. Esses são pontos muito importantes em ter em consideração. Adorei os comentários, Anildo. Agora, o nosso ouvinte deve estar pensando o seguinte, mas legal, e se eu quiser, por exemplo, ir para a Disney... Vou lá ter o meu direito de 6 meses de ficar nos Estados Unidos e ficar sendo um nômade digital nesses 6 meses trabalhando de lá. É só eu declarar como turista e tudo bem? E aí, você que conhece muito desse assunto, cara? Então, no papel você está sendo ilegal, né? Porque quando você, inclusive, assina qualquer visto em qualquer país como visto de turista, né? Você está declarando explicitamente que você está lá simplesmente de lazer. Né? E para você ser um nômade digital, você vai precisar morar em algum lugar. Né? Você vai precisar pagar algumas contas. Você vai, como a gente falou, provavelmente abrir conta em banco. Né? E o governo precisa saber que você está lá. Né? E como turista, isso não é reconhecido como uma atitude oficial. Você pode fazer, óbvio que você pode fazer. Você fica no seu hotel lá 3 meses trabalhando. E aliás, não é incomum, mas você está Nildo? fazendo da forma legal. Acontece isso até muitas pessoas que nós até mentoramos aqui vão de viagem, acabam trabalhando, fazendo reuniões, enfim. Mas tem um detalhe, Leandro. O diabo mora nos detalhes, né? Quando você vai como um nômade digital, isso conta ao seu favor, como experiência oficial no país. Olha aí. Você tem um visto para provar Olha isso. Aí. Ok? Eu trabalhei para uma empresa brasileira, mas eu trabalhei da Alemanha. Você entendeu? E boa parte dos vistos de nômade digital, Leandro, e em vários casos eles te permitem procurar emprego no país que Olha você que está. legal. Aí, ó. Você pode transformar aquele status. Então vale a pena gastar uma energia buscando o visto correto. Agora, Leandro, se você vai procurar um trabalho falando que você está lá como turista, você vai achar emprego, você não vai achar nem entrevista. Nunca. Agora, se você está dentro do status legal, existe sim em vários países a chance de você deixar de ser um nômade digital e virar um residente. Então vamos lá. A gente vai começar aqui por um que basicamente gerou tudo que a gente conhece aqui como civilização, né? Portugal, pátria minha, né? Anildo, você que é o europeu aqui da gestão realista, né? Com muito orgulho, né? O cara é francês, tá, pessoal? Não é mais brasileiro, esquece Brasil, tá? Anildo, fala um pouquinho. Brasileiro do Jardim Selva, meu amigo. Fala um pouquinho como é que é ser um nômade digital. Vamos lá. As características de ser um nômade digital em Portugal. Então, olha só. Por que a gente escolheu Portugal em primeiro lugar? Por algumas questões mais óbvias, né? Primeiro, o impacto do idioma você reduz para o mínimo. Não é que você vai chegar em Portugal. Não é porque você vai chegar em Portugal, você vai entender isso que eles falam no primeiro dia. Olha,
Experiência própria, às vezes vai demorar um tempinho, mas enfim, o fato é, não é um país que você vai chegar e vai ter dificuldades com o idioma, né? A questão cultural também. Um outro fator muito importante que a gente selecionou Portugal, Leandro, é que Portugal tem um dos menores custos de vida na Europa. Né? Então, assim, a gente não pode esquecer que o custo de vida, quando você está ganhando em reais, está gastando em euros, é super importante. Portugal é uma ótima opção por causa disso. Outro ponto, Leandro, o clima em Portugal, né? Ele é mais ameno do que outras opções que a gente tem, Alemanha, Suécia e etc. Então, inverno lá, né? Então, o que acontece? O inverno lá ele é menos forte do que em outros países aqui da Europa. Então, outro fator importante, né? Portugal, ele oferece várias facilidades para quem fala, para quem vem de país de idioma brasileiro. E aquilo que eu falei, Leandro, você estando lá no visto de nômade digital, Portugal dá várias opções para você poder transformar aquele status de nômade digital para um status permanente. Esse é outro fator muito bacana de Portugal também. Então, em síntese, esses são os fatores por que Portugal foi a primeira opção que a gente selecionou como um destino para um nômade digital fora do Brasil. Muito legal. E é óbvio, né, que tem várias particularidades do como, né? Se você quiser saber mais sobre isso, deixa uma mensagem aí, né, pra gente. Mas, enfim, o segundo é um país que eu tenho um carinho muito grande, né? E talvez um dos destinos para a língua inglesa prediletos aqui na gestão realista. Canadá, Nildo. Comenta um pouquinho sobre o Canadá. Vamos lá. Canadá é um país que já tem um sistema consolidado de imigração. Ele é um sistema de imigração dos mais eficientes do mundo. Nos próximos 3 anos, Leandro, o Canadá está planejando receber mais de 1 milhão de imigrantes Talvez por seja ano, o mais receptivo, né, Nildo, de todos aqui, né? Ele é, no que se refere à burocracia. Né? Existem algumas armadilhas sociais, né, que o imigrante passa em Portugal, mas vamos focar aqui na questão do nômade digital. Né? Por que o Canadá é uma ótima opção? Enfim, super receptivo. É um país onde ter imigrantes faz parte da sociedade, eles não estranham a questão da imigração, então a questão de receptividade faz uma grande diferença. Fuso horário para o Brasil, a diferença é muito pequena. Né? Enfim, Canadá é um outro exemplo, Leandro, onde existem várias, e quando eu falo várias, são várias opções de um nômade digital buscar uma opção para se tornar um residente permanente. Né? Esses são os motivos principais, porque o Canadá é o segundo país que a gente destacou aqui. Algumas regiões o fuso horário até é maior ali, né? Mas enfim, em geral, o Canadá é um país muito grande, né, Anildo? Então, enfim, acaba tendo uma diferença de fuso dentro do próprio país, mas o Canadá realmente é um país, se você não visitou ainda, nós recomendamos demais, né? Em terceiro lugar, isso para mim foi uma surpresa, Alemanha. Eu visitei já a Alemanha, aliás, uma das cidades que eu moraria com maior facilidade é Munique, Anildo. Eu viveria naqueles um dia eu vou morar em Munique, beer gardens lá e andaria de bicicleta o dia inteiro, né? Mas é sensacional, um belo país, né? Sem dúvida. Olha só, por que a Alemanha está na terceira posição? Primeiro e de longe, é porque é uma das economias mais sólidas da Europa. Né? Sólidas no sentido não só do que gera, né? Mas o que se refere ao nível de desemprego também. Então, no que se refere à economia, super forte, super estável. É um outro país onde imigrantes, né, fazem parte da população. Existe uma população de mais de 9 milhões de imigrantes na Alemanha. Né? E é um outro país, Leandro, eu fiquei impressionado com esse número. 9 milhões. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Né? Mas é que é uma história antiga. A história da imigração na Alemanha é uma história um pouco antiga também. E é outro país que oferece várias rotas legais, né? Que um nômade digital pode utilizar, né? Para tornar essa estadia temporária uma estadia permanente, se existe o interesse. O ponto, né, que é mais desafiador para nós brasileiros é a questão do idioma. Né? Uma coisa é Portugal, uma coisa é Canadá. Quando a gente fala da Alemanha, o grande desafio é a questão do idioma. Né? Mas veja bem, o idioma, se você quer transformar a sua posição temporária numa permanente.
Mas como nômade digital, isso se minimiza. Né? Se você vai para uma grande metrópole, você vai conseguir resolver muito da sua vida em inglês. Exatamente. Né? Mas se você vai para uma cidade pequena, você já vai enfrentar algumas dificuldades. Aliás, Anildo, né? Então o idioma é um desafio. Falou agora, a gente é óbvio aqui um pouco que um dos pontos a se considerar é o idioma, né? O idioma, ele é pré-requisito, né? Uma segunda língua é um pré-requisito, a não ser para Portugal, né, Anildo? Que ali aí você não vai ter a barreira tão grande, mas realmente a Alemanha é um país maravilhoso e especialmente a região da Baviera muito receptiva. Recomendamos demais. Opa, fomos juntos. Recomendo. Anildo, número 4 na lista, mais um país de língua inglesa, e eu confesso, você sabe disso, quando eu era um jovem adolescente, meu sonho, né? Eu ouvindo Rudogurus ali, e várias outras bandas, Man at Work, várias outras bandas australianas ali. Eu tinha um sonho de viver na Austrália, Anildo. Que país maravilhoso. Fala um pouquinho da Austrália, cara. Olha só. A Austrália é um país gigante, mas com a população pequena. Acho que hoje está em 22 milhões de habitantes. Então eles dependem muito do trabalho imigrante, principalmente do trabalho qualificado. Né? Então é um país que já recebe imigrantes há muitos anos. Assim como o Canadá possui um sistema já bem estabelecido. Né? E a economia depende bastante de imigração. Né? E na questão do nômade digital, o bacana do Canadá é a questão da natureza, questão de aventura. Né? Se você é um cara que gosta de outdoors, você gosta de esportes radicais, você gosta de praias bacanas, você gosta de surf, enfim, é um país que vai ser uma excelente opção. Exatamente. Não, exatamente. É uma excelente opção. Né? E, de novo, como você que está escutando a gente, eu acho que você já percebeu até agora, a gente selecionou países onde você tem uma rota para transformar o seu status temporário no status permanente se você gostar. É isso aí. Né? E a Austrália é um outro grande exemplo. Né? É um país que, primeiro, a economia é forte, depende de imigração, entendeu? E possui rotas para transformar o status temporário em status permanente. Perfeito. Ô, Anildo, e o quinto país, eu acho que tudo que a gente falou da Austrália se aplica, né? Que é um vizinho ali, Nova Zelândia. Mais ainda. Né? Tudo que a gente falou para a Austrália se aplica mais ainda, e confessar um segredo aqui para vocês, né? Na verdade, na primeira tentativa de sair do Brasil para emigrar, a Nova Zelândia, na verdade, era a minha primeira opção. Eu não escolhi a Nova Zelândia por causa da distância geográfica, e naquela época a gente não tinha WhatsApp, enfim, tinha que ser ligação de telefone mesmo, né? Mas minha escolha foi a Nova Zelândia. Diferenças principais da Nova Zelândia para a Austrália, né? Primeiro, é a questão social. Né? Existe imigrantes na Nova Zelândia, eles tendem a ser bem-vindos. Na Austrália, eles são aceitos e são necessários. Não quer dizer que não existe, na verdade, uma certa resistência aos imigrantes. Na Nova Zelândia, isso é muito mais tranquilo. Né? E a sociedade tende a ser muito mais receptiva. Né? E a Nova Zelândia é uma excelente escolha. Fica uma bela dica da gestão realista, assim como a sexta, um país muito pouco falado, muito pouco conhecido nessa questão, né, de estudo talvez não, mas de pensar em ser um nômade digital lá. Irlanda, Nildo. Pois é. Terra do YouTube, Olha vamos só, aqui, né? Falar do musical, mas da Guinness, Anildo. Terra da Guinness, meu amigo. E aí, o que mais falar? Exato. Acabou, da Irlanda... acabou, já podemos passar para o próximo? Só isso já justifica. Pois é. Não, olha só, Irlanda é uma daquelas coisas muito interessantes, né? A gente não fala muito no Brasil na questão da Irlanda, mas antes de falar da Irlanda, eu quero mandar um grande abraço para um dos nossos maiores ouvintes, Leandro, que é baseado na Irlanda. O Cleiton, né? Um grande abraço, aqui para o Cleiton, né? Sem dúvida. Olha só, Irlanda a gente não fala muito no Brasil quando a gente fala de opções, mas por incrível que pareça, tem uma das maiores comunidades brasileiras na Europa. Quem não foi ainda, que for para Dublin, vai se assustar. Porque você andando em Dublin, você vai invariavelmente passar por pessoas falando português. Impressionante. Né? Enfim, mas por que Irlanda, né? Olha só, as pessoas, você falou muito bem, as pessoas desconhecem um pouco da força da Irlanda na Europa, né? Muitas empresas que prestam serviços, elas são baseadas na Irlanda, né? Então, é um mercado de trabalho super dinâmico, existe uma necessidade de mão de obra lá muito boa. Por causa disso, os salários na Irlanda são super altos,
né? De novo, tem uma grande comunidade brasileira, né? E como nômade digital lá, né? Você está dentro do Schengen Area, né? Você não está, por exemplo, na Inglaterra, você está no Schengen Area, você tem facilidades para poder viajar na Europa como um todo, né? E uma ótima opção, Leandro, se você gostar e querer ficar, ele também provê, né, opções, não Excelente. tantas quanto Canadá, Austrália e Nova Zelândia, mas existem opções para você poder transformar a sua permanência como sua estadia temporária em permanente. Muito legal. Irlanda, um país também com língua inglesa, muito legal aí para aprimorar o inglês. E por último, Anildo, e não menos importante, Por último, Brasil, Anildo. Brasil com excelentes opções para ser também um nômade digital, né, meu amigo? Não, a gente não podia esquecer Olha só, na verdade, de falar que você sim pode ser um nômade digital no Brasil. E tem muitos gringos sendo nômade digital aqui no Brasil, né, Anildo? Muitos estrangeiros, né? Olha só, Leandro. Olha só, quando a gente fala de e não precisa acreditar em mim, você pode pesquisar na internet, você vai ver. Vários estrangeiros estão indo para o Brasil como nômade digital. Inclusive, eu conheci um recentemente, né? Estava indo para Florianópolis, né? E como nômade digital. Sobre o visto de nômade digital, né? E agora, você que está no Brasil, né? A gente fala nômade digital, as pessoas naturalmente começam a pensar fora do Brasil. Mas a gente trouxe o Brasil por último, mas ele é o mais importante. Porque o que acontece? O nômade digital é um estilo de vida, é um estilo de vida. Né? Então, por que não praticar esse estilo de vida por uns 6 meses, um ano no próprio Brasil? Um país continental. Você está em São Paulo, né? passa um tempo lá. Passa um tempo lá em João Pessoa, passa um tempo lá em Natal, passa um tempo lá no Pará. Passa um tempo lá, você entendeu? No sul do Brasil. Experimenta essa vida, experimenta trabalhar distante, numa nova cultura, num lugar diferente, com gente diferente. Experimenta, você gostou? Aí você dá um passo maior. Aí você escolhe uma dessas centenas de opções que existem no mundo. Né? Entendeu? Então o Brasil é a melhor opção para você começar a sua vida, não carreira, porque não é a profissão. O seu estilo de vida como nômade não digital. Dá para negligenciar que a gente tem coisas maravilhosas. Tem muito problema? Tem. Mas também tem muita coisa boa, né, Anildo? E, Anildo, sem dúvida nenhuma. Olha só, partindo para as conclusões, em primeiro lugar, né, Anildo, começar com o fim em mente. A gente sempre fala isso aqui na gestão realista. Comenta um pouco só a importância dessa filosofia, Anildo, de começar com o fim em mente. Sem dúvida nenhuma. Você está querendo se transformar no nômade digital? A pergunta é por quê? O que você quer com isso? Ah, eu quero ir para um lugar mais seguro. Ah, não, eu quero experimentar uma cultura diferente. Não, eu quero trabalhar com mais conforto. Esse é o objetivo que você tem. Então, Leandro, aí você vai olhar para as opções que existem, tendo esse fim em mente. Tendo fim em mente, em vez de endereçar, né, Anildo? Exatamente. Tendo o que você quer endereçar, qual é o objetivo que você tem em mente para se tornar um nômade digital? Pode aí você vai toda a poder fazer a diferença melhor do escolha. destino, né, Anildo? Sem dúvida nenhuma. Se você só tentar por tentar, existe um risco muito grande que você vai se decepcionar. Porque vai endereçar alguma coisa que de repente não era o que você buscava. Né? Então a primeira coisa é, por que você está interessado em se transformar no nômade digital? Exato. Essa é a e pergunta. aí você escolhe aquelas opções, Leandro, que endereçam o que você quer. Que vão atender o seu porquê, né? E evitar Sem atalhos, dúvida. né, Anildo? Sem evitar dúvida. atalhos Você também deu um bom, acho que é uma... Você deu um bom exemplo, né? Ah, eu vou como turista e beleza. Minha recomendação, não faça isso. Os países estão facilitando muito você conseguir o seu visto de nômade digital. Aproveita isso, porque se vai que você gosta do lugar e você quer ficar, você está numa plataforma legal. Meio caminho andado, sem dúvida. E uma questão que a gente fala aqui, né, sempre, se você quer saber a dificuldade para chegar onde você quer, você tem que saber onde você está, qual é o seu status atual. Anildo, a situação atual da pessoa que vai escolher ser nômade digital faz toda a diferença, né? Mas fazendo alguns ajustes ali, né, no estilo de vida, na forma como, né, vai lidar com esse novo desafio, também pode fazer bastante a diferença, né? Especialmente no estilo de vida, né? Sendo faz toda a diferença. Imagina que você gostou do que a gente conversou e falou, Nova Zelândia, com certeza. E você começa a fazer essa pesquisa. A minha pergunta é, como está o seu inglês, seu nível de inglês? Né? Porque ser um nômade digital significa que você vai chegar lá na carrocinha, que é uma tenda, né? Você vai pular naquela tenda e pronto.
Não, você vai ter que ir no mercado, você vai ter que ir num dentista, você vai ter que comprar um carro, você vai ligar para alguém para pedir a internet, né? Enfim, é importante você fazer alguns ajustes no seu perfil, né? Que isso vai aumentar significativamente as chances de que você vai ter o máximo de benefício dessa iniciativa. E para isso exige planejamento, exige pesquisa, Opa, né, Nildo? sem dúvida. Mas também tem uma armadilha aí. Também ficar pesquisando demais, né? O famoso análises também, né, Nildo? Não ajuda, né? Fala aí, não é isso também, né? Enfim, chega algum momento, você tem que tomar algumas decisões baseadas em alguns critérios e go, ou deixar o projeto, go no go, o famoso go no go, né, Nildo? Sem dúvida. Não existe mais necessidade de você ficar pesquisando de forma infinita, Leandro. O processo hoje, ele está muito simplificado, né? Então, assim, procura saber o que você precisa e foca nas ações que você tem que tomar. Perfeito. E por fim, Anildo, o tempo, né, Anildo? A gente fala que o tempo sempre vence e nesse caso, sempre. A gente vai falar aqui do timing, né, do momento. O momento é tudo, né? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais tarde na carreira, mais vulnerabilidades vão existir e a flexibilidade também vai ficando menor, né? Então, o timing para isso é muito importante, né? Quanto mais cedo você for, melhor, né? Quanto mais jovem você for, melhor, né? Você não vai ter esposa, você não vai ter filho ou marido, né? Ou filhos, né? Anos de experiência numa empresa, ou seja, aquela carga, a quantidade de coisas que você tem que cancelar ou anular ou pausar são maiores. Ou seja, quanto antes na sua carreira você buscar esse estilo de vida, buscar essa experiência, melhor. Mais fácil vai ser. Entendeu? Excelente, excelente. Bom, e você, depois de tudo que a gente falou, se animou em ser um nômade digital? Já se identificou como um? Já pensou em alguns desses países aí como uma alternativa? De repente para você não criar raízes, mas conhecer ao ponto de decidir eventualmente um local onde você vai se estabelecer, né? Enfim, a oportunidade está aí. Hoje o mundo não tem mais as mesmas fronteiras. Né, Nildo? E, enfim, quer saber um pouquinho mais? Acessa lá gestãorealista.com, manda uma mensagem pra gente. Tem muito mais detalhes por detrás disso que a gente pode te ajudar. Legal? Anildo, um prazer, cara. Esse assunto é muito gostoso de falar sempre. E você é um grande conhecedor desse assunto, é um vivenciador, né, um explorador de fronteiras aí. Legal você ter compartilhado sua experiência aí com a gente e com nossos ouvintes, cara. Bacana, Leandro. É sempre um prazer. Esse é um assunto que quem me conhece sabe que eu adoro. E, de novo, você falou isso muito bem, vou só enfatizar. Não existem as fronteiras que existiam, por exemplo, quando eu saí do Brasil. Hoje em dia, está na sua mão. Hoje em dia está disponível para você, né? Hoje em dia você pode fazer sim. E endereçar, Leandro, um crescimento profissional fantástico. Então, a gente convida as pessoas a considerarem isso de forma muito séria. E para finalizar aqui, o mundo é muito grande, não precisa se limitar aí ao seu bairro. Explora um pouquinho, quem sabe você não vai encontrar aquilo que está faltando aí no teu dia a dia. Perfeito, perfeito. Nildo, um abraço e nos vemos numa próxima. Abraço para você, até a próxima. Abraço a todo mundo.